Olha aí, gente, a Daniele, ela trabalha com casais, trabalha com famílias, ela é educadora parental. E aí, sempre que eu trago alguém, eu peço, Daniele, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória. Você sempre morou em Sinop, veio pra cá com quantos anos, né? Fala um pouquinho da sua carreira. Eu lembro que o Márcio comentou algumas vezes que trabalhava em escola, aí você começou a gostar de trabalhar. Eu queria que você contasse pra gente um pouco desse seu início, para a gente entender como que você se tornou hoje uma educadora parental e ajuda casais aqui da nossa cidade. Davidson, eu sou nascida neste solo, sou nascida em Sinop, amo essa terra e eu vim para a educação ainda jovem e dentro da educação em escolas eu vim trabalhando com famílias. Em algum determinado momento eu fui para a coordenação e orientação da escola e foi quando, conversando com as famílias, eu comecei a entender quão precisava de pessoas para orientar as famílias. Porque as pessoas estão cada vez mais se perdendo dentro de si mesmas, dentro das suas próprias casas. E eu falei, poxa, eu preciso encontrar alguma coisa para ajudar essas pessoas a entender que às vezes um pequeno problema ele não precisa ser o motivo da destruição da família. E foi então que eu passei a procurar alguma coisa e encontrei esse curso de educação parental. Me apaixonei por isso e eu amo famílias porque é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. E o maior desejo de Satanás é acabar com as famílias. E é por isso que hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com famílias, porque eu enxergo no mundo terreno a importância e principalmente no mundo espiritual o quanto nós precisamos nos fortalecer a cada dia mais. E olha, gente, é bem importante a gente falar sobre família, sobre esses conflitos que às vezes geram algum divórcio, alguma briga, geram às vezes um ambiente difícil. Você deve conhecer alguma família onde o marido ele prefere estar no trabalho e ele se ocupa o máximo possível, ou até mesmo a esposa, porque sabe que quando chegar em casa tem um campo de batalha. Eu queria, Daniela, que você falasse pra gente de tudo que você vem acompanhando, casais que você vem ouvindo, até testemunhos, histórias, né, rotina deles. Quais são os maiores pontos que fazem os casais brigarem e o que você acha que pode ser feito, assim de maneira bem resumida, né, para sanar esses principais, que normalmente são 3 ou 4, que meio que todos os casais, a grande maioria deles passam, né? Eu trabalho com princípios e valores cristãos e isso me dá uma abordagem muito grande bíblica em que eu posso entrar não somente no universo da educação parental, do estudo dela, mas também abordando a Bíblia junto. E, gente, um dos principais motivos que faz com que as famílias se destruam é o próprio ego. São as próprias vontades. É aquilo que, poxa, é o meu desejo e por que eu tenho que me desfazer por um desejo de outra pessoa? Isso é, sem dúvida, um dos principais motivos que famílias estão se destruindo. E aí o que acontece? Automaticamente, os filhos vão vendo essa rotina, vão vendo esse problema dentro de casa e vão aprendendo que é normal estar errado. É errado nós não termos vontade de voltar para dentro de casa. É errado nós termos o desejo, como você falou antes, de permanecer no trabalho ao invés de voltar para casa. Isso é errado, porque Deus criou a família com um propósito. E nós precisamos ter a mesma linguagem, ter a mesma abordagem. Nós precisamos, principalmente, famílias, casais que têm filhos, entender que nós estamos com flechas em nossas mãos e nós precisamos cuidar dessas crianças. Eles olham para nós como espelho. Nós somos o espelho deles. Então, o que é que você tem semeado dentro da sua casa? Qual o valor que você tem colocado dentro do seu lar? Mulher, qual o valor que você tem se dado
mas que você tem dado ao seu esposo. Maridos, qual o valor que você está enxergando em suas esposas? Nós precisamos refletir todos os dias para que nós possamos fazer melhor. Porque às vezes a mulher está cumprindo o papel do homem, está prejudicando. Às vezes o esposo, por outro lado, vendo a esposa fazendo, ele também acaba, vou descansar, ela está fazendo, deixa ela fazer. Acontece muito. Uau! Acontece muito, Demais. muito, Davidson. Por quê? A inversão de valores, ela destrói as famílias. E inversão de valores é algo que, se nós não termos cuidado, porque acontece muito, as mulheres hoje acham que precisam ser fortes, que precisam desbravar tudo, resolver tudo. Não depender de homem, né? Não, mulher, para com isso. Os homens foram feitos por Deus com o propósito de cuidar da gente. Acontece que muitas vezes nós mulheres vestimos uma capa de supermulher e queremos resolver tudo. Às vezes aprendeu de uma mãe, de uma avó. Exato. Sabe aquela... Tem uma dinâmica de que vem de geração e aí precisa parar em você. Ciclos precisam ser encerrados. Nós precisamos dar espaço para os nossos maridos, sim, para que eles sejam os homens da casa. O homem foi feito para um trabalho pesado, para um trabalho de cuidado, quanto a nós, de proteção, de zelo, provisão. É Deus, o marido, a esposa e os filhos. Hoje, muitos filhos estão tomando o lugar dos próprios pais dentro de casa. E homens também precisam dar esse espaço, dar essa segurança para que as mulheres consigam dar esse passo de se tranquilizar. Daniel, eu queria perguntar também, porque a gente tem essa linha bem clara, né? Muito se fala, hoje tem se comentado muito sobre isso, só que por outro lado a gente tem também alguns homens que avançam demais nessa liderança, nessa autoridade, e às vezes tem homens que silenciam suas esposas por completo, anulam suas esposas por completo. Já conheci casos, inclusive, de homens que professam a fé, são homens que têm liderança eclesiástica dentro de suas igrejas, e dentro de casa a sua mulher não pode falar nada, não pode opinar em nada. O que você diz sobre isso, de um homem que se posiciona desse jeito? E ele ainda fala, olha, não, está na Bíblia, que a mulher assim, 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 a gente tem que, é só o homem que fala. Comenta um pouquinho isso pra gente. O primeiro ponto é que esse homem precisa ler um pouco mais a Bíblia, para ele entender o que de fato é uma liderança, o que de fato ele precisa fazer. A submissão, ela é linda quando ela é bem executada. Homens, autoritarismo é diferente de autoridade. Quando o homem ele toma esse lugar de dominador, de dominar até as atitudes da coitada da mulher, às vezes, isso vai fazendo com que a família vai se desfazendo. Então, procure ajuda. Não fiquem parados, sozinhos, porque existem pessoas que estão preparadas para ajudar você e a sua casa, você e sua família. Lembre-se, você é um projeto de Deus, a sua casa é um projeto de Deus. Então, nós precisamos nos levantar e entender verdadeiros papéis que nós mulheres temos e que os homens têm dentro de casa. Tempo para as crianças, quase não tem tempo para a família. Às vezes os filhos eles vão crescendo com algumas complicações psicológicas por falta dessa presença paterna, falta dessa presença materna. Mesmo ele morando com os pais, parece que ele mora sozinho. Fala um pouquinho sobre isso. Quando nós entendemos que a infância é o chão que a gente pisa na vida adulta, nós trazemos consciência para dentro da nossa maneira de ser pai e de ser mãe. Nós precisamos agir com consciência na educação dos nossos filhos. Entender que, eu fui criado assim e não morri. Meu filho pode ser criado da mesma maneira, não vai morrer. Mas as suas feridas, elas são suas, que precisam ser tratadas e curadas.
você não precisa criar a mesma ferida nos seus filhos. Você pode entregar uma maternidade, uma paternidade de uma maneira diferente. Não perfeita. Eu costumo sempre frisar isso, porque nós não vamos conseguir atingir a perfeição na maternidade, na paternidade, mas conscientes do que nós estamos fazendo. Quando nós estamos conscientes na educação dos nossos filhos, seja mãe solo, seja pai solo, seja o casal, a educação ela se torna diferente. Porque aí nós entendemos que não é a minha vontade, não é só o meu querer, não é apenas aquilo que eu desejo, mas é aquilo que essa criança precisa, de proteção, de cuidado, de carinho, de amor, de limites. Criança precisa de limite. Hora para dormir. Hora para tudo, gente. É organização, sabe? É nós organizarmos a rotina da sua casa, a rotina da sua família. Porque o problema hoje é que os pais, muitos, acreditam que dar limite é não amar o filho. E pelo contrário, quando nós estamos dando limites aos nossos filhos, nós estamos mostrando o quanto nós os amamos e nos importamos com eles. Tá aí, gente, nós conversamos aqui com a Daniele, que é educadora parental, e em um outro momento a gente traz ela para falar um pouco mais sobre essa questão de saúde familiar, e eu quero pedir para ela encerrar falando um pouco do Instagram, quem precisar entrar em contato com ela, quiser saber mais, tiver algumas perguntas, ela está disponível lá na rede social também no Instagram. Fala um pouquinho, se despede aí de quem está do outro lado e já apresenta o seu @ que eu já mandei para o Luiz puxar ali para a gente. @Daniele Romeira.